A gente sabe que, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração, que é essa equação 1 aí. Só que a gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade no tempo. E essa maneira que a gente escreve aí, FR, né, igual a m vezes a, é uma maneira que simplifica as equações, que simplifica as leis de Newton. É uma equação onde eu consigo ali ter uma equação expressa da maneira mais simples possível. Agora, se a gente quiser abrir essa equação, a gente pode escrever no lugar ali da aceleração, a gente pode escrever ali, ó, delta V sobre delta T, onde eu tenho variação da velocidade no tempo. É a mesma equação, não mudou nada. Só que no lugar da aceleração, eu escrevi a definição de aceleração. E com isso, a gente vai ter aí uma grande surpresa. Ó. O que vai acontecer? A força resultante, ela pode ser escrita como sendo a variação da quantidade de movimento no tempo. Ou seja, eu posso escrever a força resultante como sendo mv menos mv zero, ou seja, variação da quantidade de movimento sobre o tempo. E aí, na verdade, essa maneira é a maneira que a gente pode chamar, talvez, de maneira original. Na verdade, o Newton, quando escreveu lá o Princípio, ele falava muito dessa relação, porque o Descartes já tinha definido o que era a quantidade de movimento. Então, ele estava dizendo que a força estava associado ali a uma variação na quantidade de movimento, sendo que a variação da quantidade de movimento era uma variação da própria velocidade, porque a gente estava considerando ali uma massa constante. Só que quando eu escrevo dessa forma, não tem mais problema se a massa for variável ou não, porque eu estou pegando a variação da quantidade de movimento. O que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer para você o seguinte, ó, que existe um teorema que está associado ao impulso e à quantidade de movimento. Como assim? Impulso é a força no tempo. Essa foi a grandeza que a gente aprendeu ali no início da aula. O impulso é a força vezes o tempo. Só que pela segunda lei de Newton, essa força é o produto da massa vezes a aceleração. Então, se eu substituir no lugar ali da força, eu colocar massa vezes aceleração, eu vou ter um impulso dessa forma. Impulso é massa vezes aceleração vezes um intervalo de tempo. Então, eu posso escrever o impulso desse jeito. Mas pelas equações da cinemática, se eu estiver pegando ali uma, uma aceleração constante, né? Eu poderia escrever dessa forma aqui, ó. V menos V zero sobre delta T. Ou se estiver pegando uma aceleração média, né? Delta V sobre delta T. Mas eu posso representar a aceleração como sendo a variação da velocidade no tempo. E aí, se eu substituir essa aceleração ali em cima, a minha equação vai ficar como? Impulso igual a massa. No lugar da aceleração, eu coloco velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. E tudo isso está multiplicado pelo tempo. Eu posso simplificar esses intervalos de tempo. Isso aqui vai ficar impulso igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Quando eu multiplicar para dentro do parênteses ali, eu tenho que impulso é mv menos mv zero. E m vezes v é a própria quantidade de movimento. Então, isso quer dizer que o impulso é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Ou seja, impulso é a própria variação da quantidade de movimento.